Na segunda tentativa, o plenário aprova o regime de urgência para votar a reforma trabalhista. E o repórter Tiago Ramos traz as últimas informações sobre a reforma da Previdência. Relatório apresentado, oposição sugere acordo e votação fica para o dia 2 de maio na comissão especial. E esta edição destaca também: 19 de abril, Dia do Índio. A data foi lembrada em sessão solene que homenageou também os 50 anos da FUNAI. Comissão de Direitos Humanos da Câmara se reúne para discutir a situação das mulheres nos presídios brasileiros. Boa noite em Brasília, 8h06. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário tentou, mas ainda não conseguiu concluir a votação da proposta que trata da recuperação fiscal dos estados. Mas outro assunto provocou um debate acirrado nesta quarta-feira: a deliberação pela segunda vez de um pedido de urgência para que a reforma trabalhista seja votada direto no plenário da Câmara. Quem explica melhor é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Dini, boa noite. Então, os deputados conseguiram hoje aprovar esse pedido de urgência? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Sim, dessa vez o pedido de urgência foi aprovado por mais de 257 deputados. Vale lembrar que a grande polêmica desse assunto foi porque um pedido de urgência foi votado ontem, no entanto não conseguiu alcançar o número necessário de votos para ser aprovado, que são 257, como eu disse há pouco. Ontem recebeu apenas 230. Hoje, um novo pedido de urgência foi apresentado para a reforma trabalhista e dessa vez ele foi aprovado. Lembrando aí que o regime de urgência permite que a proposta tramite mais rápido. Só que essa é uma proposta que não tem consenso, ela é bastante polêmica e sofre resistência dos partidos de oposição. Partidos esses que hoje aqui no plenário alegavam que esse pedido de urgência não poderia ser novamente votado e que isso era quase que um golpe, que eles chegaram até a classificar como golpe. Já o governo e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, alegavam que, como a votação não era sobre o projeto em si, não sobre o teor do projeto, o conteúdo, mas sim era apenas um requerimento para que ele andasse mais rápido, se tramitasse mais rápido, ele poderia sim ser analisado novamente e poderia ser votado quantas vezes fosse necessário. Quantas vezes os líderes partidários pedirem, no caso, né? Porque é preciso um pedido dos líderes partidários para que o pedido de urgência seja votado no plenário. Jaciene, assim como você falou antes, também foi votado aqui no plenário partes do projeto que trata dos estados superendividados. Na verdade, são os destaques feitos pelos partidos que são pedidos para mudar o texto principal que foi votado ontem. Essa parte também foi polêmica, mas um pouco menos que essa reforma trabalhista. Vamos ver na reportagem. Em pauta, pedidos dos partidos para mudar a proposta que alivia as contas dos estados superendividados. O texto principal foi aprovado na terça-feira e permite que fiquem 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal, mas 3 anos com parcelas reduzidas, desde que cumpram exigências como privatização, congelamento de salários e aumento da contribuição previdenciária dos servidores. E nos destaques, os partidos atacam principalmente essas contrapartidas. Não é um socorro imediato a estados em crise fiscal profunda. Por outro lado, é um prêmio, é um estímulo para o ajuste fiscal. O que querem aqueles que propõem esses destaques? Um contrassenso total. Todos nós somos a favor do socorro dos estados, mas não podemos concordar que embutido nesse socorro esteja de maneira absurda uma chantagem. Dos 12 pedidos de mudanças, apenas 2 foram votados e rejeitados. Cada votação durou cerca de 2 horas. A base aliada ao governo queria ter certeza que as exigências aos estados não seriam derrubadas, como aconteceu na tentativa anterior de aprovar esse assunto no ano passado. Vamos encerrar essa votação, porque senão daqui a pouco Vossa Excelência vai estar entrando no Guinness como uma das votações mais longas da história da Câmara dos Deputados. Está com medo de errar de novo? Tô, né, deputado? A primeira vez é erro, a segunda pode ser outra coisa, né, deputado? Mas foi o pedido para que a proposta da reforma trabalhista tramite mais rápido que gerou a maior polêmica no plenário nesta quarta-feira.
O mesmo requerimento já havia sido derrotado na terça. O governo tem que reconhecer que ele perdeu ontem. E o governo tem que arrumar votos se quer aprovar essa antirreforma. Tem que ir lá na comissão, aprovar na comissão e depois vir aqui para o plenário. Nós estamos promovendo hoje a modernização da legislação trabalhista. Defender uma lei de 1943, como se ela fosse uma vaca sagrada, que não pudesse sofrer modificações, é, sinceramente, ser presa do corporativismo. Propusemos votar a urgência só na terça, e de uma hora para outra o governo chega e diz que tem que votar. Essa intransigência do governo vai se dar mal, já se deu mal ontem. Nós não podemos votar uma matéria desse jeito. Eu tive uma reunião hoje pela manhã com a oposição. Eu vou falar a verdade dos fatos. E propus votar essa matéria no dia 3 de maio, no plenário. E o PT não quis votar essa matéria no dia 3 de maio. Então não deu acordo por esse motivo. Depois de toda essa polêmica, os deputados colocaram os seus argumentos contra e a favor. Os contrários dizem que essa reforma trabalhista vai retirar direitos. Ela traz, por exemplo, a permissão para que os acordos coletivos valham mais que a consolidação das leis do trabalho e, na opinião deles, isso pode retirar direito frente a direitos como o 13º e férias. No entanto, quem defende a reforma trabalhista diz que é necessária uma modernização, tendo em vista que a legislação é muito antiga e é preciso considerar novas situações de trabalho hoje, como o trabalho intermitente, que está sendo criado oficialmente nessa proposta. O trabalho intermitente é aquele em que o trabalhador recebe apenas pelo trabalho executado. Bom, vamos lá ao placar da votação, né? Hoje, a urgência, a aceleração da proposta da reforma trabalhista recebeu 287 votos favoráveis, 57 a mais do que ontem e 30 a mais do que o necessário para ser aprovada. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já falou, depois de sair do plenário, disse que a previsão é que ela seja votada na comissão especial na terça-feira e no plenário na próxima quarta-feira. Lembrando que os deputados que fazem parte da comissão especial têm até segunda-feira para apresentar mudanças de proposta no texto do relator, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Até o momento, o relator disse que recebeu 200 pedidos de mudança. Só para a gente relembrar quão polêmica é a proposta, na primeira fase da comissão especial, em que eles apresentaram sugestões de mudança ao texto apresentado pelo governo, foram 850 pedidos de alteração no texto que foi apresentado pelo governo. Desses 850, cerca de 400 foram acatados parcialmente ou totalmente pelo relator. Agora, outros 200 pedidos foram apresentados para mudar o texto do relator. Então, o debate vai ser longo aí, viu, Jaciene? Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. E do Salão Verde, nós vamos direto para o corredor das comissões, de onde falou ao vivo o repórter Tiago Ramos, agora trazendo aí as últimas informações sobre a reforma da Previdência. Olá, Tiago, boa noite. Os deputados já estão reunidos aí para a leitura do relatório? Boa noite, Jaciene. Boa noite para todos que nos acompanham. Isso mesmo, os deputados já estão reunidos. Essa pequena movimentação aqui é justamente na porta do plenário, onde será lido o texto, o relatório. Agora, com esse texto apresentado, os deputados já podem dizer exatamente quais sugestões de mudanças que eles fizeram foram aceitas e quais foram recusadas. Outro detalhe, eles já sabem exatamente também quando vai ser a votação da reforma da Previdência aqui na Comissão Especial. Dia 2 de maio. Eu preparei um material para explicar mais ou menos o que aconteceu ao longo desse dia. Vamos acompanhar aí. Logo no começo da reunião, uma surpresa, um acordo proposto pela oposição. Se o relator e a presidência assumiu o compromisso de que é feita a leitura hoje, é feita a discussão semana que vem e é votado na outra semana, nós não entramos em uma obstrução aqui hoje. O governo topou. Pode até parecer que essa é só uma questão de processo legislativo. Mas não é não. A oposição sugeriu esse acordo de olho em duas datas. 28 de abril, quando está previsto um dia de paralisação nacional, e 1º de maio, Dia do Trabalhador. A expectativa desses deputados é que, com gente na rua, aumente a pressão contrária à reforma da Previdência. O governo, por outro lado, aceitou esse acordo porque sabe que a tramitação da reforma da Previdência vai ser um pouco mais tranquila na comissão especial. Nós decidimos por este aparente adiamento, mas que vai garantir uma normalidade
e um andamento sereno dos trabalhos. O governo não tem medo de discutir a matéria, a base não tem medo de discutir a matéria. O relatório tem 191 páginas. Ali estão mudanças que vão mexer com a vida de muita gente. Nós separamos alguns pontos. Haverá uma regra de transição. Todos os trabalhadores pagam um pedágio de 30% e desde o início haverá uma idade mínima. Ela começa em 53 para as mulheres e 55 para os homens. Esse número aumenta 1 a cada 2 anos, quando então chegaremos na regra geral, a idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com 25 anos de contribuição. Mas haverá exceções. É o caso dos policiais. Eles vão poder se aposentar antes, aos 55 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. A mudança veio logo depois de a Câmara ter sido invadida por policiais. O relator garante, a mudança não foi resultado daquilo. Quero registrar que nós não tivemos sequer contato com essas pessoas que fizeram ontem a depredação de parte do Congresso Nacional. Não nos sentamos com essas pessoas e nem nos sentaremos. Outra categoria que fica fora das regras gerais é a de professor. Para eles, a idade mínima vai ficar em 60 anos, também para homens e para mulheres. A terceira categoria é dos trabalhadores rurais. A idade de aposentadoria deles será de 60 anos. A delas será de 57. Cada uma dessas exceções vai ter uma regra de transição bem específica, mas o caso dos trabalhadores rurais merece um pouco mais da nossa atenção. Primeiro, porque eles vão contribuir por menos tempo. E segundo, porque o formato da contribuição deles vai mudar. Eles vão ter que pagar mensalmente uma porcentagem do salário mínimo, um valor que o relator garante vai ser bem baixo. Detalhe, só vai ter acesso à redução da idade quem comprovar que de fato trabalhou no campo nos 3 anos anteriores ao pedido da aposentadoria. As mudanças estão na rua. Agora é uma questão de saber se elas vão ser o suficiente para convencer os deputados a aprovar a reforma. O relatório, mesmo com algumas mudanças, na minha opinião, mais periféricas do relatório, ele mantém na essência algumas questões muito graves. O primeiro delas é a exclusão. Ao manter 25 anos de carência para a aposentadoria, no regime geral de previdência, ele exclui 80% dos segurados urbanos. Para o deputado Arthur Oliveira Maia, a reforma vai ser aprovada sim. Aqui nós teremos uma aprovação muito favorável para o governo, muito ampla. Eu acho que teremos aqui uma grande vitória. O texto foi apresentado ontem, é um texto acordado com os deputados da comissão e de fora da comissão. A base está unida para votar. Só para ficar claro, houve um acordo entre o governo e a oposição. Isso permitiu uma leitura hoje mais fácil do relatório. E apesar disso, essa reunião, que hoje é para a leitura do relatório, que teria início às 9, começou de fato às 11 da manhã, vai seguir noite adentro com a leitura desse relatório. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, está na página cerca de 30 e deve seguir até as, como eu disse, 191. Embora boa parte disso seja uma tabela de emendas. Ainda assim, a tendência é que siga a noite adentro e depois da leitura do relatório haverá um pedido de vista. Portanto, serão 2 sessões em que os deputados poderão analisar melhor o texto, se debruçar sobre ele, discutir alguns pontos específicos e até negociar outras mudanças, quem sabe. O fato é, a gente tem a leitura hoje do relatório, semana que vem a gente tem debate na terça, quarta e quinta e na outra semana, no dia 2 de maio, aí sim a votação. Portanto, o que está acontecendo agora na Comissão Especial da Reforma da Previdência é a leitura do relatório. Jaciene. Tá certo, Tiago. Muito obrigada aí pelas informações. E o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, tomou posse hoje como novo procurador parlamentar da Câmara. Ele fica no cargo por 2 anos. O órgão tem como finalidade defender a honra e a imagem da casa. A solenidade de posse contou com a presença de diversos parlamentares, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Embaixadores de diversos países também estiveram presentes. Cabe ao procurador a representação de parlamentares e da Câmara como um todo na defesa judicial ou extrajudicial de questões que afetem, digamos, a honra de deputados e da Câmara. Quem acusa tem que provar. Todos têm o direito de se defender. E baseado nesses princípios nós vamos atuar e já estamos atuando.
A Procuradoria certamente exerce um papel muito importante na defesa da Câmara, na defesa da política, e defendendo a Câmara e a política também defende a democracia no nosso país. Hoje, 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. A data foi lembrada em uma sessão solene no plenário da Câmara. A homenagem se estendeu também à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que completa 50 anos. A Fundação Nacional do Índio foi criada em 1967 para coordenar a política indigenista do governo federal. Cabe à FUNAI promover o bem-estar social e proteger o patrimônio, costumes e tradições culturais das inúmeras comunidades indígenas do Brasil. Nesta quarta-feira, a Fundação Nacional do Índio foi lembrada em sessão solene no plenário da Câmara. A FUNAI sofreu um corte de 53,6 milhões no orçamento de 2016, em relação a 2015. E mais, um corte de 18,9 milhões em 2017. Fortalecer a instituição e fazer com que a nossa voz seja ouvida no Parlamento brasileiro é o que precisamos para que a FUNAI continue defendendo os direitos dos nossos povos. Esta casa tem uma importância fundamental para poder preservar direitos originários das populações indígenas no Brasil. Se há um problema de demarcação de terra indígena, e eu disse isso numa audiência pública, nós deveríamos estar discutindo demarcação de terra dos brancos, porque os índios estavam aqui muito antes de que nós chegássemos aqui. Veja agora outros assuntos que movimentaram a Câmara nesta quarta-feira. Foi promovido na Câmara um seminário para discutir as mudanças na Previdência Social que vão atingir as pessoas com deficiência, como o cálculo de pensão e o acúmulo de benefícios. Representantes das pessoas com deficiência cobraram o detalhamento das propostas. A Comissão do Esporte discutiu o abandono das arenas no Rio de Janeiro depois das Olimpíadas. Alguns deputados querem que os espaços sejam usados pelas comunidades do Rio. O representante do Ministério do Esporte negou que haja abandono. A comissão externa que acompanha a investigação do desaparecimento de 12 brasileiros nas Bahamas ouviu o delegado da Polícia Federal, Rafael Baidio de Luca. Uma das suspeitas é que essas pessoas tenham desaparecido num naufrágio. Deputados da comissão devem ir para Miami e Bahamas para tentar levantar informações dos órgãos oficiais. O sonho da casa própria pode se transformar num pesadelo. Isso porque muitos brasileiros não têm a documentação da propriedade regularizada. Muitas vezes, nem da casa, nem do terreno. Situações como essas estão em debate na comissão especial que analisa a medida provisória sobre a regularização fundiária. A posse da terra, um tema muito amplo e que envolve muitos recursos. Apenas em relação à parte da Amazônia, nós estamos falando de regularização de 60 milhões de hectares. 60 milhões de hectares equivale a 8% do território brasileiro. Isso é só uma parte do que está em discussão no Congresso. A proposta do governo ainda mexe com outros pontos. Por exemplo, a regularização de lotes urbanos. Brasília é um exemplo do que isso significa. Nós temos aqui pessoas que vieram para Brasília no início para produzir, como na Amazônia também, foram convidados para produzir nos seus estados. E até hoje, 50 anos depois, 60 anos depois, as pessoas não têm escritura da terra. Do outro lado, os críticos pedem mais debate, especialmente sobre o ponto da proposta que se refere à desapropriação de terras para a reforma agrária, usando dinheiro em espécie e não título da dívida agrária. A possibilidade de compra em dinheiro, a meu ver, talvez seja o ponto fulcral da medida provisória. Nós não verificamos na Constituição essa possibilidade. O governo defende a proposta. Com a mudança, vai ficar mais fácil regularizar terras. Com a regularização, vai ficar mais fácil conseguir financiamento. Com o financiamento, vai ficar mais fácil comprar, vender e produzir. Hoje temos 85% dos assentados no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária sem qualquer título de domínio da propriedade. Isso diminui a sua liberdade na exploração da terra. Eu tenho certeza que com isso teremos um Programa Nacional de Reforma Agrária muito mais rígido, transparente, público e republicano.
Foi lançada na Câmara a Frente Parlamentar Mista pela profissionalização dos executivos do futebol. O objetivo dos parlamentares é regulamentar a atividade de quem gerencia os clubes brasileiros. Rodrigo Caetano é diretor do Flamengo e preside a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Na visão dele, clubes de futebol geridos por amadores tendem a se transformar em times amadores. Caetano comemorou o lançamento da Frente Parlamentar. A profissionalização ela veio para ficar. Nós temos que copiar aquilo que é feito de bom fora do nosso país e talvez, se através da regulamentação da profissão de executivo de futebol, os clubes de uma vez por todas entendam e compreendam a necessidade de ter profissionais na sua estrutura. O deputado Alex Manente será o presidente da Frente Parlamentar. Ele afirma que gestões ineficientes levaram muitos clubes brasileiros ao endividamento. Para ele, regulamentar a profissão de executivo de futebol vai fazer com que os clubes sejam obrigados a investir na qualificação profissional. Nós precisamos regulamentar essa profissão para fazer do futebol um vetor econômico e dar oportunidade para que se profissionalize a atuação desses clubes que mexem com a paixão do brasileiro e, consequentemente, tem uma arrecadação muito alta e, infelizmente, com a falta de gerência, de profissionalização, deve-se muito à União e a outros fiscos, consequentemente, não tem um planejamento adequado. A pena para quem comete crimes usando explosivos pode aumentar. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Veja na reportagem. O projeto original estipulava a pena de 2 a 5 anos de reclusão para o bandido que tivesse usado explosivos para cometer o crime. Agora, o substitutivo relaciona a pena ao tipo de uso que foi feito do explosivo. A pena de reclusão será de 4 a 10 anos de prisão se o crime for realizado com o uso de explosivos. Em caso de roubo, a pena será de 8 a 15 anos de reclusão. Para crimes de extorsão, pena de 12 anos de prisão. E pena de 2 a 5 anos se o uso de explosivo causar tumulto, ameaçar alguém ou perturbar a paz ou a segurança pública. Hoje a sociedade está vivendo assustada com o avanço quantitativo de roubos nos caixas eletrônicos e com o uso de explosivos. O aumento de pena, ele intimida muito aquele que vai cometer o crime. E os assaltos a bancos com o uso de explosivos vêm aumentando no Brasil. Entre 2009 e 2012, 2.500 caixas eletrônicos foram explodidos no país. Os números são da FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos. Essa lei é bem-vinda, de fato é uma lei que penaliza um pouco mais o crime, né? Inicialmente eu acho que vai diminuir um pouco, que a pessoa fica receosa de pegar uma pena maior, mas eu acredito que com essa situação vai continuar acontecendo o crime do mesmo jeito. O que é necessário é mudar a segurança pública. O projeto ainda tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois precisa ser votada no plenário da Câmara. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara discutiu a situação das mulheres nos presídios brasileiros. Embora elas representem menos de 6% do total da população carcerária do país, este número vem crescendo nos últimos anos. Dados do Ministério da Justiça mostram que a população carcerária feminina aumentou 567% de 2000 a 2014. A gente tem cerca de 37 mil mulheres privadas de liberdade no sistema prisional. Desse grupo, basicamente, a gente está falando de jovens, 70% tem entre 18 anos e 24 anos de idade. A gente está falando de um grupo com baixo índice de escolaridade, 84% sequer tem o ensino, a educação básica completa, que é o ensino fundamental mais o ensino médio. E a gente está falando também uma maioria de mulheres privadas de liberdade por conta do tráfico de entorpecentes. A maioria delas tem outra característica em comum. 80% são mães.
80%. E tem muitas dificuldades de ver o seu próprio filho, ou dificuldade de estar exercendo a sua plena cidadania, o que está assegurado em lei. Yara Santana hoje é agente social, mas já esteve presa. Eu vi muitas mães ter seus filhos retirados à força, arrancado do colo à força delas, porque eles completaram 6 meses no presídio, eles não podiam mais ficar lá e elas não tinham família, alguém responsável pela criança para poder pegar, e essas crianças vão para a adoção, vão para a instituição e elas nunca mais podem ver. O representante do Ministério Público lembrou que a lei prevê regime domiciliar para a mulher que tenha filhos até 12 anos nos casos de prisão provisória. E que o STF já decidiu pela prisão domiciliar também para mulheres detidas por tráfico de pequenas quantidades, a maior parte delas. É preciso que haja acesso à justiça, que as mulheres possam, que os presos, de modo geral, possam reivindicar, junto ao Poder Judiciário, os direitos previstos na legislação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Deputados da Comissão de Direitos Humanos decidiram procurar a presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o primeiro passo é o indulto coletivo, esperando que a ministra Carmen Lúcia ela possa, sem dúvida nenhuma, encampar essa bandeira e o atual presidente, que é da lavra dele, possa assinar e a gente possa humanizar o sistema prisional, principalmente em relação às mulheres. A coordenadora da Pastoral Carcerária da Igreja Católica conta uma história. Recentemente, em novembro, no presídio em Goiânia, entrevistamos uma mulher, mãe, com seu filho de 1 ano e 4 meses no braço, ela reclamando dentro do cárcere que 4 dias atrás recebeu alvará de soltura, ainda não foi solto. Com as conversas, a direção se mexeu e nessa hora a mãe foi solta junto com seus filhos. Esse filho nunca viu a rua. Ao sair, como ela foi liberada, nós encontramos ela de novo lá fora no portão, onde passavam ônibus, carros, enfim, motos. A criança tremendo de medo, porque nunca viu moto, nunca viu um carro, nunca viu um ônibus, se agarrando da mãe com medo. Essa mãe era presa provisória por causa de tráfico, ficou 1 ano e 4 meses na condição de provisória e foi inocentada. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.